Nós vamos meditar na santa e bendita palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus. Hoje eu quero meditar com os irmãos a respeito de 4 grandes verdades que existem no mundo. O mundo tem a oferecer uma série de verdades, uma série de situações. Cada vez mais vemos o homem andando por caminhos que ele acha correto, que ele conclui que é a maior verdade. No entanto, quando nós olhamos pelo aspecto bíblico e a nossa vida, irmãos, não é pelos nossos olhos carnais que vivemos, sim pelos olhos espirituais. Ou seja, tudo quanto façamos para a honra e para a glória do Senhor deve ser. Se você canta, cante para a honra e para a glória do Senhor. Se você ouve alguma coisa, que seja possível honrar e glorificar o Mestre. Se você fala, que seja possível honrar e exaltar o Todo-Poderoso. Que teus olhos sejam as janelas da alma, mas que entre apenas aquilo que seja compatível com a fé que nós professamos em Cristo Jesus. A nossa vida precisa ser desta forma. Nós precisamos andar de modo que seja agradável, acima de tudo, ao Criador. Afinal de contas, vivemos para o Mestre, vivemos para o Senhor. Ele nos comprou, dele somos, propriedade exclusiva do Eterno somos. Portanto, nós não podemos fugir dessa realidade, mas vivenciar essa verdade dia após dia na nossa existência. Mas antes de falarmos a respeito das 4 maiores verdades do mundo, eu quero orar com você. Vamos orar? Senhor, eu quero te glorificar, eu quero te bendizer pela tua graça e pela tua misericórdia. Eu quero te exaltar, Senhor, pelo teu cuidado para conosco, pelo teu Espírito que nos traz a revelação tão necessária para que nós possamos ter uma vida compatível, uma vida de acordo com a tua vontade. Oh Deus, abençoa-nos agora, Pai, para que essa palavra seja direcionada pelo Espírito Santo de Deus e que venha trazer edificação aos nossos corações, que possamos aprender contigo, para que assim vivamos cada dia mais a tua verdade e na tua santa e bendita presença. Nós te louvamos, ó Deus, por todas as coisas, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, o mundo tem muitas verdades a oferecer, mas são verdades falsas, verdades que não são compatíveis com aquilo que cremos, com aquilo que professamos, com aquilo que queremos para a nossa existência. Portanto, essas verdades que o mundo tem a oferecer, na realidade são mentiras, são enganos, ações enganosas que não edificam a vida do homem, nem tampouco transforma a vida do homem. Mas as verdades que o Senhor tem para nós, as verdades de Deus, elas nos transformam, elas mudam nossa concepção de vida, a nossa forma de ser, ela transforma-nos por completo e nos concede a presença do Espírito Santo dentro do nosso coração. Viveremos, portanto, somente para honrar, somente para glorificar, somente para exaltar o Criador, e esta é a verdade que nós precisamos cultivar em nossos corações. Fazer aquilo que é agradável ao Todo-Poderoso. E você que ouve esta palavra, se porventura você tem vivido de forma diferente daquilo que será proferido, eu quero sugerir que você faça uma análise. Eu quero sugerir que faças uma análise, que reflita um pouco, veja quais são os seus pontos de fé, onde está fundamentada a tua fé. Veja se está fundamentada na palavra de Deus, se está fundamentada na Bíblia, se os teus preceitos são aqueles dados pelo Todo-Poderoso. Amém? Para que assim você possa caminhar de forma segura em direção aos céus com o Todo-Poderoso. Mas, amados, como eu disse antes, há 4 verdades que são as maiores que existem no mundo. E a primeira verdade é: Deus ama você. Esta é a primeira verdade, a maior delas. Deus ama você. Irmãos, nós não podemos esquecer jamais que somos objeto especial do amor de Deus. O amor do Senhor para conosco é tão grande, tão magnífico, a ponto de Cristo Jesus nascer como homem, sofrer bastante nessa terra e no final da sua existência, numa cruz, ainda olhar e nos dar a oportunidade de nos achegarmos a Ele
e de estarmos com Ele. É a manifestação do grande amor do Senhor, do grande cuidado de Deus para com as nossas vidas. João capítulo 3, versículo 16, um texto extremamente conhecido, praticamente todos sabem de cor, mas é preciso que seja vivenciado. A palavra de Deus é para que seja vivenciada no nosso dia a dia. Nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Olha que magnífico é a revelação do Senhor. Veja que magnífica revelação de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos vibrar, gritar. Nós precisamos estar alegres. Um sorriso estampado na face, falando para o Senhor que compreendemos a sua graça, a sua grande misericórdia e que estamos prontos para recebê-la na nossa existência. Irmãos, o Senhor tem um amor especial para conosco. O Senhor tem um carinho, um zelo magnífico para com as nossas vidas. E qualquer coisa que você faça jamais poderá afastar o amor de Deus das nossas vidas. Nosso amor para com o Senhor pode esfriar, pode deixar de existir, mas o amor de Deus para conosco é eterno. Ele é fiel mesmo que sejamos infiéis. Amados, nós precisamos buscar de Deus também esse amor para o nosso coração. Pedir ao Senhor que nos dê esse amor, que nos dê esse entendimento, para que o nosso coração transborde e possa jorrar como fonte de águas vivas. Oh, glórias! Aleluias! Talvez a sua vida esteja cheia de dificuldades, de tribulações, e quem sabe você possa até pensar: fui abandonado por Deus, o Senhor já não me ama, o Senhor não me abençoa. Mas eu quero afirmar para você que isso não procede do Senhor. É um pensamento sugerido pela tua carne, ou, numa instância mais profunda, pelo próprio Satanás, pelos demônios que são enviados para te atormentar. E ele sugere que Deus esqueceu de você. E quantos abandonam o Senhor porque ouviram a Satanás, ouviram um espírito enganador. Jeremias capítulo 31, versículo 3. Com amor eterno te amei, com amável benignidade te atrair. Olha que bênção. Com amor eterno te amei. Esta é a revelação de Deus para com as nossas vidas. O seu amor que não se acaba, o seu amor que dura para sempre, o seu amor que deu-nos Cristo Jesus, o seu amor que permitiu-nos nascer, o seu amor que nos permite estar na presença dele, louvando, adorando, exaltando, glorificando o Criador. Glórias a Deus por isso, amados. E nós precisamos buscar do Senhor a alegria do Espírito para nos apresentarmos diante do seu trono com um coração totalmente aberto, sensível à sua voz, para que assim possamos louvá-lo e bendizê-lo com todas as forças de nosso ser. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a primeira grande verdade. Deus ama você. Mas vamos ouvir a respeito da segunda grande verdade de Deus para com as nossas vidas. É uma verdade que poucos querem saber. Algumas pessoas não gostam muito de ouvir essas realidades, mas é preciso que estejamos atentos, porque é uma realidade do dia a dia. A segunda verdade: você é pecador. Todos nós, somos pecadores. Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Irmãos, desde que Adão e Eva, lá na pré-história da humanidade, deixou de ouvir Deus para ouvir um espírito enganador, para ouvir o próprio Satanás. A partir daquele momento eles erraram o caminho, perderam a comunhão verdadeira com o Todo-Poderoso, tornaram-se pecadores sujeitos a todas as dificuldades, a todos os problemas comuns ao pecado. E nós, amados, que somos filhos de Adão e Eva, herdamos também o pecado original.
A Bíblia diz que todos pecaram. E a Bíblia diz ainda que todos nasceram em pecado. Não há sobre a face da terra, excetuando Cristo Jesus, alguém que tenha nascido em santidade sem pecado. Todos nós nascemos em pecado. E esse pecado original, ele separa-nos de Deus. É um pecado que leva o homem para a sepultura, que leva o homem para a morte, que leva o homem para o sofrimento eterno, para a condenação eterna. E nós precisamos estar atentos a esta realidade, para que o pecado não continue guardado no coração, mas para que possamos reconhecer nosso estado de pecado, nosso estado lastimável, reconhecendo o nosso erro, reconhecendo nossas falhas e falando para o Senhor: Deus, aqui está a minha existência, eu preciso de uma mudança, eu preciso de uma restauração, eu preciso que minha vida seja transformada. E quando você se arrepende dos teus atos errados, confessa teu pecado ao Senhor, a palavra é clara e afirma que o Senhor Jesus perdoa-nos de todos os pecados. Ele purifica-nos, Ele lava-nos, Ele restaura-nos, Ele nos dá uma nova vida, povo dos céus. Uma nova vida. Já nascemos pecadores, separados de Deus. Uma criancinha recém-nascida, ela nasce em pecado. Mas nós entendemos à luz da palavra de Deus que a criança até a idade da razão, qual a idade da razão? Aquela idade em que ela sabe discernir o que é pecado e o que não é pecado, e que ela pode optar por não pecar. Essa é a idade da razão. A partir desse momento, o pecado também tem peso de condenação na vida do adolescente, do pré-adolescente. Sim, tem poder de condenação. E estes precisam passar pelo arrependimento, pela confissão do pecado, para que recebam assim a transformação de Deus nas suas vidas. Amados, nós não podemos brincar com o pecado. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Esse texto é maravilhoso. Ele traz muitas revelações profundas para as nossas almas. Uma delas, não há tentação que não fosse humana. Todas as tentações são suportáveis. Você que é tentado, consagrar a tua vida ao Todo-Poderoso, viver princípios de Deus, cultivar comunhão com o Todo-Poderoso, você poderá superar as tentações, superar toda investida das trevas. Esta é a promessa de Deus para as nossas almas. Mas por que tantos pecam? Por que tantos pecam até mesmo dentro da igreja? Quanta fornicação, quanto adultério, quanta mentira, falsidade, discórdias, dissensões. Quantas coisas ruins que crescem dentro da igreja. Quantas coisas ruins que crescem dentro da igreja. Por quê? As pessoas não têm, irmãos, as pessoas não têm resistido ao pecado. Porque o amor do Senhor não criou raiz dentro dos seus corações. Quando o amor de Deus não cria raízes profundas dentro dos corações, qualquer tipo de conversa, qualquer tipo de ação é motivo para que o pecado seja gerado. Porque as pessoas dão lugar ao pecado, dão lugar à carne, e a consequência é que o pecado é gerado e essas pessoas perdem a comunhão com o Todo-Poderoso e as suas vidas tornam-se muito ruins, vidas terríveis, vidas terríveis. Na palavra de Deus encontramos alguns textos que trazem listas de pecado. Nós vamos ler para você Gálatas capítulo 5, versículos 19, 20 e 21. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual. Esse é um dos pecados que tem aflorado dentro da igreja e crescido de uma forma assustadora. É o pecado da modernidade, só misericórdia. Quantas pessoas vivendo relacionamentos imorais, relacionamentos sujos, impuros,
cheio daquilo que não procede do Todo-Poderoso. Quantas pessoas que estão no altar, mas estão na fornicação, estão no adultério, estão na imoralidade sexual. Estas já perderam a comunhão com o Todo-Poderoso. Nos diz o texto ainda, a impureza e também as ações indecentes. Irmãos, esse grupo de pecados estão relacionados a toda sorte de males sexuais, sensualidade, lascívia, as impurezas da carne. E esse tipo de pecado cresce assustadoramente dentro da igreja. A igreja está doente porque muitos estão na prática desse pecado. Dentro das quatro paredes da sua casa, na frente da tela do seu computador, o que é que abre? A pornografia, as conversas imorais, indecentes, impuras, através do WhatsApp, do Facebook, entre outras redes. Amados, todas as vezes que você predispõe o teu coração para esse tipo de ação, você está pecando contra o Todo-Poderoso. Versículo 20. A adoração de ídolos. Quantas pessoas que estão adorando ídolos? São os ídolos que estão nos altares, os ídolos que cantam, os ídolos que pregam, que são verdadeiros ídolos gospel nesses últimos tempos. Também é pecado. As feitiçarias, as inimizades, brigas e ciumeiras. Temos visto com tanta constância as inimizades dentro da igreja. Como servir ao Senhor com inimizade? Você talvez esteja dentro da igreja, mas é inimigo de alguém. Você cultiva uma inimizade. Como você pode ter comunhão com o Todo-Poderoso? Como? Sendo membro da igreja? Igreja não leva o homem para os céus. Quem leva o homem para os céus é o Senhor Jesus. E se você não estiver em perfeita comunhão com Cristo Jesus, vivendo a vontade dele, como poderá chegar-se aos céus? Impossível. Mas continua o texto. Os acessos de raiva, a ambição egoísta. Essa ambição egoísta, irmãos, é aquela loucura pela riqueza. É fazer tudo em busca do dinheiro, do recurso financeiro. Inclusive, dizimar e ofertar visando esse retorno. Hoje, as pessoas estão sendo levadas a desenvolver uma ambição egoísta, uma ambição muito grande. As pessoas tornaram-se ambiciosas. Querem bens desta terra, muitas vezes não querem os bens dos céus, mas querem bens desta terra. E em nome de uma teologia mentirosa, de ensinamentos que não procedem do coração do Senhor, estão procurando alcançar aquilo que querem através de dízimos e ofertas, campanhas e coisas similares. Não é assim que nós vamos alcançar a bênção de Deus, mas é na santificação, é na vida dobrada aos pés de Cristo. Mas diz ainda o texto, Gálatas capítulo 5, versículo 20, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião e as divisões, as invejas. Isso faz me lembrar da chamada inveja santa. O crente inventou uma forma de justificar sua inveja. E ele olha para o bem do próximo, olha para a felicidade do próximo e diz: eu tenho inveja santa de fulano de tal, ou de tal situação. Quero falar para você que tem inveja santa. O diabo está te aguardando lá no inferno, porque toda sorte de inveja separa o homem de Deus e está listada como pecado. Portanto, não existe inveja má nem inveja boa, inveja impura ou inveja santa. Existe inveja. E toda inveja que você cultiva dentro do teu coração, seja ela qual for o tipo que você possa definir, te leva para o inferno porque te separa de Deus. E ainda continua dizendo, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essa. Repito o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Nem vamos comentar, bebedeiras, farras e coisas parecidas. São tão comuns, tão claras, que é impossível que você não entenda o que seja isso. Portanto, irmãos, esta é a segunda grande verdade. Nós somos pecadores,
somos pecadores. A primeira, Deus ama você. A segunda, somos pecadores. E é preciso deixar o pecado e viver princípios de Deus. A terceira verdade, Jesus Cristo morreu por nós. Esta é a terceira grande verdade para os nossos corações, para as nossas vidas. Jesus Cristo morreu por você. Jesus Cristo morreu por nós. Amados irmãos queridos, por causa do grande amor de Deus, Jesus veio a este mundo como um homem. Ele veio como um homem, irmãos. Dizem por aí que Jesus era 100% homem, 100% Deus. Outros, 50% homem, 50% Deus. Mas eu quero afirmar para vocês, à luz da palavra de Deus, que ele era 100% homem. Jesus não era um semideus. Jesus era Deus encarnado. Ou seja, ele deixou a sua divindade. Ele deixou a sua glória. Tornou-se homem em todos os aspectos, para que assim pudesse, como cordeiro, nos purificar de todo pecado e abrir as portas dos céus, tornando-se caminho para que através dele possamos acessar a presença do Mestre. Irmãos, Cristo Jesus veio como homem e ele tomou sobre si todos os nossos pecados. O pecado que era meu, o pecado que era teu, ele tomou sobre si e os levou para a cruz. Os levou para a cruz. Ali ele foi castigado, irmãos. Jesus não foi castigado porque ele era mau, porque ele era ruim, porque ele causou divisão na igreja, porque ele trouxe uma novidade. Ele foi castigado porque ele carregou sobre si os nossos pecados. Ele carregou sobre si os nossos pecados. Nós precisamos entender, irmãos, que Jesus, ele morreu por você, morreu por mim, morreu por nós. Romanos capítulo 5, versículo 8. Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, ainda quando éramos pecadores. Hoje nós somos pecadores, mas somos pecadores restaurados no sangue de Cristo Jesus. A morte de Cristo na cruz, ela trouxe um benefício para toda a humanidade. A oportunidade que nós temos de acessar a presença do Senhor. Porque ela nos purifica de todo pecado, desde que haja arrependimento pelo pecado e a devida confissão desse pecado ao Criador, direto ao Senhor. A Bíblia diz que quando o nosso coração faz isso de forma quebrantada, verdadeira, nós somos purificados, somos lavados e restaurados para a honra e para a glória dele próprio. A quarta verdade, amados, está muito relacionada à terceira. Nós precisamos entregar a vida a Cristo Jesus. Nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor, aceitando-o como Salvador da nossa vida. Jesus Cristo morreu para perdoar a todos quantos quiserem o perdão. Infelizmente, nem todos estão preocupados com isso. Quando nós olhamos essa sociedade, vemos que a sociedade pouco interesse tem em Cristo Jesus. E, infelizmente, quando olhamos para a igreja dos dias atuais, vemos que pouco interesse a igreja tem na salvação, tem em que as pessoas que ali estejam entendam que Cristo Jesus é o Senhor, o Salvador, e que é necessário um compromisso verdadeiro com Cristo. As igrejas, infelizmente, não estão muito preocupadas com isso. Porque o foco da igreja já não é cristocêntrico, mas o foco da igreja é no homem. É um foco voltado para o homem, satisfazer a vontade do homem, trazer a alegria do homem, realizar sonhos de homens. Infelizmente, esse é o foco da igreja atual, de muitas igrejas atuais. Nós não podemos generalizar de forma alguma, porque ainda há o remanescente do Senhor sobre a face da terra, igrejas que pregam o verdadeiro evangelho, que pregam a necessidade de um compromisso real com Cristo Jesus. Mas poucos, amados, querem falar da necessidade de mudança de vida. Quando você aborda este tema, você toca no pecado das pessoas e da necessidade de uma mudança de vida. E muitos não querem mudança de vida. Muitos querem a Cristo Jesus nas suas vidas, mas não querem uma mudança, não querem uma mudança. Nós precisamos entender que Cristo Jesus é o fim da nossa existência.
Não há nada que seja mais precioso. Você que ouve esta palavra, não há nada que seja mais precioso. Você que ouve esta palavra, talvez você se pergunte, o que é mais importante sobre a face da terra? Eu quero afirmar para você, nada é maior do que Cristo Jesus. Ele abre uma porta e precisamos passar por ela. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você precisa passar pelo caminho, passar pela porta, passar por Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. Queres ir para o céu? Precisas entregar a tua vida para Jesus de fato, não apenas de boca para fora, não segundo aquilo que a igreja muitas vezes prega, mas sim segundo aquilo que a Bíblia afirma, de forma tão clara. Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. São palavras do apóstolo Paulo para a igreja de Roma, capítulo 8, versículo 1. Veja que interessante, irmãos. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Antes do arrependimento, antes da confissão do pecado, antes da mudança de vida, nós éramos condenados. Originalmente condenados à perdição. Nascemos em pecado, e se não houver uma mudança de rota, uma transformação nesta caminhada, nós vamos receber aquilo para o qual nós nascemos, a condenação eterna. Por isso é necessário entregar a nossa vida a Jesus, aceitando-o como Senhor e Salvador. A partir desse momento, a nossa velha dívida, ela é quebrada, ela é rasgada. E somos feitos em novas criaturas, e viveremos segundo a vontade do Senhor, cheios do Espírito Santo de Deus, guiados pelo Espírito Santo de Deus, para fazermos apenas aquilo que é agradável ao Senhor. João capítulo 3, versículos 15, 16 e também o 36. Eu quero que vocês prestem atenção na leitura desse texto. Nos fala a palavra, para que todo aquele que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. 36. Por isso quem crer no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Nesses últimos tempos do relativismo, tempos da teologia muito louca, muito pirada, muito superficial, muito fora da realidade bíblica, tempo de heresias, tempo de apostasia, nós temos ouvido muitos afirmarem que o amor do Senhor dará um jeitinho no dia eterno. Mas eu quero afirmar para vocês que a justiça do Senhor é que vai imperar sobre a vida do pecador. Se aqueles aceitarem a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, serão justificados em Cristo. Esses terão uma nova vida e receberão por consequência a salvação eterna e estaremos juntos na glória para todo sempre. Mas, se persistirem no pecado, se persistirem nas práticas pecaminosas contrárias à vontade do Senhor, nesse caso, amados, não tem solução. Aqueles que assim morrerem, já condenados estão, porque a palavra de Deus afirma desta forma. É preciso fazermos esse compromisso com Cristo Jesus enquanto há tempo. E hoje é o tempo oportuno, agora é o tempo oportuno. Se você ainda não fez um compromisso verdadeiro com Cristo Jesus, quero chamar a tua atenção. Jesus veio para que você tivesse a oportunidade de uma mudança de vida. E Ele deseja que essa mudança de vida seja efetivada na tua existência, para que sejas uma nova criatura e vivas a verdade do eterno a cada minuto, a cada instante da tua existência. João capítulo 14, versículo 6. Respondeu-lhes Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu quero chamar a tua atenção para o texto bíblico. Leia com atenção o texto bíblico. Disse Jesus: Eu sou o caminho. Jesus é o caminho. Jesus não é um caminho. Jesus é o caminho, ou seja, único caminho. Ele é a verdade. Ele é a verdade.
Ele não é uma verdade. Jesus é a verdade. E ainda é a vida. Não uma vida, mas a vida. E se alguém deseja ir até o Pai, tem que passar por Jesus Cristo. E passar por Jesus, amado, é aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Procurar pautar os princípios de Deus na tua existência. Vivê-los no dia a dia. Vivê-los na tua vida conjugal. Vivê-los na tua vida profissional. Em meio à sociedade. Em meio à igreja. Onde quer que você esteja. Princípios de Deus precisam estar à mostra. As pessoas precisam olhar para você e reconhecer em ti a presença de Cristo Jesus. Reconhecer em você que és uma nova criatura, uma pessoa cheia da verdade. Esta é a verdade de Deus para as nossas almas. Esta é a realidade do eterno para os nossos corações. E a partir do momento, irmãos, que observarmos esta verdade, com certeza nós vamos alcançar a grande glória de estarmos eternamente nos céus. Os céus é uma verdade, o inferno é uma verdade. Cabe a cada um de nós optarmos qual destino queremos. Queres ir para o céu, lugar de bênção, lugar agradável, maravilhoso, extraordinário, magnífico? É preciso viver Jesus. Não queres fazer muita coisa? Ou apenas a indiferença da vida? A Bíblia afirma que a estes estão reservado o sofrimento que não se acaba. Amados, observamos 4 verdades, as maiores verdades da humanidade. Primeira verdade, Deus ama você. Deus ama você. A segunda verdade, você é pecador. Precisas, portanto, de arrependimento. A terceira, Jesus Cristo morreu por você. E a quarta verdade, precisamos entregar a nossa vida a Cristo, aceitando-o como Senhor e Salvador. Se ao ouvir esta palavra, você foi convencido pelo Espírito Santo de Deus da necessidade de uma mudança, você foi levado pelo Espírito Santo a entender que a vida que você desenvolve, a vida que você tem hoje, não está de acordo com aquilo que Deus quer. E o Espírito Santo trabalha o teu coração e diz, muda de vida, muda de vida. Se o Espírito Santo está falando assim com você, eu quero chamá-lo a orar comigo neste momento. Faça essa oração, repita. E depois, procure uma igreja ou mande um e-mail para nós. E nós teremos o maior prazer em orientar você, para que você possa crescer na presença do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Você que quer fazer esse compromisso, precisa entregar a tua vida ao Senhor Jesus. Ore assim comigo. Feche teus olhos e deixe o Espírito Santo trabalhar. Repita a minha oração. Deus, eu sei que sou pecador. Eu sei que esse pecado me separa da tua presença. Eu sei que esse pecado me faz errar o caminho e eu não consigo ter comunhão contigo, Senhor. Mas hoje, Pai, eu reconheço que tu és o Deus que me amou primeiro. Tu és o Deus que deu a tua própria vida para que eu pudesse ter a vida. E eu quero, Senhor Deus, declarar que eu recebo a Ti como Senhor e Salvador da minha vida. Que eu o recebo como meu verdadeiro Salvador, meu verdadeiro e único Salvador. E eu quero declarar que eu estou quebrando todas as ligações que eu tenho com o pecado. Que eu estou rompendo as minhas ligações com o pecado. Estou fazendo isso de forma voluntária. Oh, Senhor, ajuda-me, ajuda-me, Pai. E eu quero declarar, Pai, que eu estou quebrando qualquer domínio do inimigo na minha vida e declarando de forma pública que eu o recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero que meu nome seja ligado a Ti, Senhor. Eu quero que minha vida seja ligada a Ti. Eu quero Te amar, Senhor. Eu quero Te seguir. Eu quero Te obedecer até o fim da minha vida. Que Teu Espírito fale comigo e me dê a orientação necessária para que eu entenda a Tua verdade. Senhor, receba-me como Teu servo. Receba-me como Teu servo. Transforma-me, transforma-me. Muda a minha vida, Senhor. Dá-me uma nova oportunidade para que eu possa louvá-lo, bendizê-lo e adorá-lo para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, neste momento esta pessoa fez essa oração, Senhor Jesus, reconhecendo a Tua soberania, reconhecendo o Teu poder sobre a sua vida. E eu quero clamar que Tu venhas trabalhar
trabalhar a sua existência. Que teu Espírito no decorrer desse dia fale ao seu coração. Que ele tenha o desejo, Senhor, de olhar para ti e de fazer a tua verdade, de te amar acima de todas as coisas. Deus, olha para essa pessoa que hoje faz esse compromisso contigo. Escreve o nome dessa pessoa no livro da vida, Senhor. Guarde, Pai, a sua mente, guarde a sua vida para que o maligno não toque nessa existência. Quero declarar sobre este toda a sorte de bênção. Que seja abençoado e que cresça na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, Santo Deus. Aleluias. A você que orou comigo, a você que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, procure uma igreja que seja verdadeiramente evangélica. Uma igreja que procura seguir os princípios de Deus, a verdade bíblica. Ou entre em contato com a gente, mande um e-mail para nós, ligue para nós e teremos prazer em orientar você. Que Deus te abençoe e que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida e sobre a tua casa, em nome de Jesus. Amém. Esta é a Missão Cristã Vivos, com teu irmão, o pastor Elias de Oliveira. Não esqueça, acesse nosso site vivos.com.br. Desde 2001, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 512.